Olá, que bênção! Estamos aqui com o pastor José Bernardo. Pela graça de Deus, podemos falar com ele aqui algumas coisas bem importantes. Uma coisa, pastor, que eu tenho pensado ultimamente, até vendo um pouquinho daquilo que você tem contribuído com a igreja brasileira, é um tanto da perplexidade da própria igreja em relação ao sofrimento emocional do adolescente. Ele sofre, mas a igreja desconhece, e quando conhece, fala, né, tá querendo entender isso. O que a gente podia falar sobre isso, pastor? O que nós, como missão, temos percebido ultimamente? Angélica, nós estamos aqui na base missionária Cidade Forte, base da Me Evangelizar, celebrando aí mais um ano de atividades para a glória de Deus, e tiramos esse tempinho para falar aí com os seus espectadores acerca dessa questão. Irmãos, essa é uma questão da perplexidade da igreja diante do sofrimento emocional das pessoas, que ela tem muitas explicações, mas o fato é que a igreja está terceirizando muitas vezes essa questão emocional. Quer porque os pastores são ameaçados de serem acusados de charlatanismo se eles forem fazer aconselhamento, há cada vez uma pressão maior dos conselhos de psicologia no sentido de reservar para a psicologia, e uma psicologia não cristã, uma psicologia não religiosa se diz, mas a gente vê aí por todo lado os psicólogos usando florais de Bach e outras alternativas bem religiosas, né, bem místicas pelo menos, mas quando se trata de usar a Bíblia ou usar a fé cristã para levar as pessoas à cura emocional, então não, aí isso não pode. Então há várias questões, mas a igreja está sendo levada também por uma questão de complicação, né? Ou seja, para tornar a psicologia comercial mais interessante, mais apelativa, às vezes a problematização das situações ela faz com que as pessoas digam, eu preciso de um especialista. A igreja não é especializada nisso, né? E a gente fica pensando, então, no que a igreja é especializada? Para que a gente estuda tanto, se não para isso, né? Então, esse é um primeiro problema. A igreja está terceirizando disso, né? A gente vê o sofrimento emocional. Nós vimos isso na nossa pesquisa. Imagine, vamos tratar de realmente essa religião está muito doente, precisa mandar ela para o psicólogo, né? Mas espera aí, o psicólogo, ele não conhece Deus, ele não conhece a Bíblia, ele não sabe tratar da diferença entre alma e espírito, da diferença entre pecado e enfermidade, e essas coisas estão muito ligadas, profundamente ligadas. Manda para um psicólogo cristão, e aí a gente tem o fato da dicotomia que existe na igreja hoje. Você vai para a universidade, você enche a cabeça de uma proposta humanista e tem a ilusão de que, porque você sabe alguns versículos da Bíblia, você é um psicólogo cristão. E isso é um problema, porque não adianta enfeitar uma psicologia secular, com uma proposta secular, com uma visão secular, né? E botar um versículo para enfeitar ali, como se fosse uma citação na abertura de uma tese ou qualquer coisa. Então, esse é um problema. Nós temos, de um lado, o integracionismo, Sim. que é a igreja dizendo, entrega para a psicologia, que a psicologia vai resolver. Nós temos, de outro lado, o negacionismo, alguns irmãos sinceros que estão aí dizendo, não, peraí, a psicologia é criada por homens mentirosos, por pessoas que não conhecem a verdade. Como é que ela vai poder dizer a verdade? Então a psicologia não presta para nada. E nós temos uma terceira via, que é a via que nós temos assumido na AME, onde basicamente a psicologia ela faz as perguntas, ela faz os questionamentos, ela observa o problema e ela diz, bom, parece que tem um problema aqui, por que esse problema existe, qual é a razão? E aí então a Bíblia vem e responde a essas perguntas. Então, de certa forma, você está dizendo que a psicologia ela contribui com essas perguntas e você pode utilizar essas perguntas para então dizer o que Deus está dizendo a respeito dessa enfermidade, essa é uma doença. visão, Angélica, não só para a psicologia, mas para várias outras matérias, quando a gente fala do conflito de ciência e fé,
E o fundamento, a base apologética disso, a gente encontra lá em 1 Pedro capítulo 3. Estejam prontos para responder a qualquer que pedir a razão da vossa fé. Portanto, a função que a apologética bíblica reserva para nós é de responder aos questionamentos que as pessoas fazem, inclusive a ciência. Então, cabe à ciência fazer questionamentos, ela deve nos questionar constantemente, ela deve nos perguntar qual é a razão da esperança, por que você não está enfermo, como é que você se recuperou, como é que você sarou, como é que você superou. E aí nós vamos responder, olha, faz assim, age desse jeito, essa é a resposta, é por isso ou por aquilo. É nada contra a psicologia em si, mas eu vejo muitas pessoas reclamando até, né, comigo às vezes falando, olha, fui no psicólogo que ficou só fazendo perguntas e ficou só, né, gastando tempo com isso, e a pessoa fica e nunca encontra uma solução verdadeira para aquela situação. Algumas coisas da psicologia pensam na cura como um processo de uma vida inteira. Longo, né? Um processo longo que você tem que ficar sofrendo. E muitas vezes é porque não pode superar o pecado que está por trás da enfermidade, porque não tem um processo redentivo, um processo que soluciona o pecado, e é por isso que a enfermidade continua recorrendo, porque ela está presa a um pecado que não foi superado, que não foi enfrentado, né? Agora, eu não tenho, pelo contrário, né? Eu gosto de psicologia, estudo psicologia desde que eu era muito jovem, eu comecei a ler livros de psicologia ainda no ensino médio, e depois... aos 26 anos eu formei um instituto de psicologia organizacional, estudei com os melhores profissionais, principalmente em teorias da personalidade, testes de personalidade. Estudei com os melhores profissionais, fiz parte da Academia Brasileira de Grafologia e tudo mais. Então eu gosto de psicologia. E com certeza ela tem o seu valor, né, pastor? Mas o valor dela é me fazer questionamentos, me fazer perguntas. Eu não acho que um Freud, ou mesmo alguns religiosos, como Viktor Frankl e o próprio Jung, eles não conseguiram trazer a fé judaico-cristã como um elemento realmente decisivo para a psicologia. Eles construíram psicologia a partir de uma mente completamente humana, e a Bíblia diz que a mente humana, o homem natural, não é capaz de entender as coisas espirituais, e grande parte das enfermidades emocionais tem uma porção maior de espiritual do que exatamente de fisiológico. Sim. Então nós estamos falando que a palavra de Deus é a solução para esse sofrimento emocional. Como que a gente pode utilizar a palavra de Deus para esses problemas que a gente tem encontrado na vida desses mais jovens, especialmente que percebemos eles dizendo que estão sofrendo muito, né? Como nós podemos usar a palavra de Deus, trabalhar com a palavra de Deus para a cura desses? Eu gostaria de fazer um longo retiro espiritual, né, de uns 4 ou 5 anos, só eu e meus livros, para poder construir ou extrair melhor uma psicologia bíblica, porque a Bíblia fala de cada tema da psicologia. A Bíblia fala, a Bíblia explica, a Bíblia fala sobre personalidade, a Bíblia fala sobre o sujeito da psicologia, ou seja, a alma, a pessoa, as interações, os relacionamentos, as enfermidades emocionais, a construção da saúde emocional, a construção da paz, a construção da esperança e assim por diante. Então, para cada tema que a psicologia se desdobra e trabalha, a Bíblia tem muito a dizer. Que maravilha! Mas um texto que eu venho trabalhando há bastante tempo no aconselhamento é o Salmo 51. O Salmo 51 mostra ali todo um processo de tratamento entre a enfermidade emocional que Davi estava sofrendo. Ela é bem conhecida dos homens de meia idade ou que estão ficando idosos, né? Toda essa falta de perspectiva que levou ele a terminar no adultério, a mentira, etc. e tal. Essa falta de perspectiva, de rumo da vida, porque agora não serve mais para ir na batalha, agora fica aqui e tal. Então esse momento aí, um pouco avançado da meia-idade, né? Um pouco mais dentro da meia-idade,
que muitos homens sofrem e que terminam na mesma situação muitas vezes de Davi, correndo atrás das menininhas e tal, etc. e tal. Então você vê essa situação de insatisfação pessoal em Davi. Vê o pecado do adultério, o pecado do assassinato, o pecado da mentira, a hipocrisia, tudo isso, e vê a enfermidade emocional que vem com a culpa, que vem com um sentimento de se sentir miserável e de tentar resolver as coisas, né? Então, o Salmo 51 mostra esse processo de cura e ele é muito interessante. E eu noto no Salmo 51 há 3 fases que terminaram se tornando as fases do aconselhamento, da minha proposta de aconselhamento. Primeira fase de confissão, que está relacionado a entender o que está errado, entender o que é o certo, perceber aonde é que eu errei, aonde é que estão as minhas falhas, o que está de errado comigo, né? Obviamente é uma terapia bem pouco vitimista, né? Porque a psicologia, infelizmente, ela nunca vê o paciente como culpado, ela sempre vai colocar a culpa em alguém mais. A psicologia bíblica vai mandar você assumir a culpa que é sua, né? E trabalhar essa questão. É o oposto. Né? É o oposto. Você vai trabalhar a resolver essa questão daquilo que você é efetivamente culpado. Então, nós vamos trabalhar primeiro a confissão, esse processo de entender a culpa, de entender o que está errado, de saber aonde é que eu errei, aonde é que eu falhei e confessar isso. Eu falhei aqui, né? Então, Davi chega diante de Deus e diz, pequei, contra ti somente pequei, né? Essa é a primeira fase. Segunda fase, que vem no segundo terço do Salmo, você pode pegar o Salmo, ele tem 19 versículos. Está dividido exatamente. Exatamente, porque o último versículo é uma doxologia, uma celebração. Então, se sobram 18 versículos. Você pega 6 versículos, você tem a fase de confissão. Cada um é uma instrução fantástica. Ainda vou escrever um livro de muitas páginas só sobre o Salmo 51. Depois, você tem do versículo 7 ao versículo 14, você então vai ter o processo de correção. Esse desejo pela correção, né? Esse desejo de corrigir, de ir para o que é certo, sair do que é errado, ir para aquilo que é certo. A vontade, o chamado a Deus, né? Torna a dar-me a alegria da salvação, conserta os ossos que tu queiras. Ou seja, chamar Deus para participar dessa correção, pedir ao Senhor, então, essa correção. Essa segunda fase, essa busca do certo, essa busca do que é correto. E esse é um problema também para a psicologia atual, porque ela é vendida ao humanismo, não tem mais certo e errado. Então, o certo é o que você quer. Então, o psicólogo vai ficar perguntando para você o que você deseja, o que você quer, né? Bom, em mim não há bem algum, eu só quero coisa ruim, né? Eu só quero coisas que vão terminar me destruindo, me prejudicando, né? Mas o desejo de correção é uma correção conforme Deus, é o que Deus quer. O que Ele quer. Até porque se a pessoa ficar querendo, cada hora ela quer uma coisa. Cada hora ela quer uma coisa, é instabilidade e erro. Né? Porque o enganoso é o coração do homem. Sim. Então, o que Deus quer? Qual é a vontade de Deus? Qual é o plano de Deus para mim? Qual é o perfeito, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a minha vida? O que Deus quer? Purifica-me com esope e eu ficarei puro. Né? Então, é maravilhoso também. Esses 6 versículos são fantásticos para poder guiar a gente no processo de correção. E, finalmente, processo de restituição. O processo de restituição vai dos versículos 15 ao versículo 18, né? E aí ele termina com aquela doxologia maravilhosa, falando, então, de uma bênção que não é somente sobre ele, mas é uma bênção sobre toda a nação, né? Enfatizando o aspecto comunitário do ser. Né? Seria um final mais missional? Então, agora ele tem uma missão a cumprir? Na restituição ela é muito missional, muito missional. Eu acho que todas as 3 partes desse processo, a missão, o que Deus quer, qual é o plano de Deus, a vontade de Deus para mim, ela é a base de tudo. Davi saiu
do plano de Deus. Agora ele precisa perceber que ele saiu do plano de Deus, ele precisa querer voltar para o plano de Deus, e ele precisa agora fazer uma restituição, consertar o que ele fez de errado, na medida do possível, né? Então ele diz, então falarei aos transgressores, né? Ele se compromete inclusive com o trabalho evangelístico, né? Eu vou avisar todo mundo que isso está errado, é a forma dele consertar, né? O mau exemplo, a ofensa que ele fez, os boatos que circularam e tudo mais. Então vou consertar agora isso. Eu quero agora então ensinar os outros a tua palavra. Então esse é o terceiro processo, é restituir, é restaurar, é consertar aquilo que eu fiz de errado. Então esses 3 passos se veem nitidamente no Salmo 51, um bom exemplo de como a Bíblia nos orienta nesse processo. Aí você diz, mas pobrezinho do adolescente está sofrendo, se cortando, se matando, se machucando, pensando em suicídio, é um coitadinho, vamos protegê-lo, vamos mimá-lo. Gente, não é assim que Deus faz as coisas, sabe? Se você passar por como já minha cunhada uma vez no acidente de carro passou por uma queimadura gravíssima, precisou fazer muitos enxertos de pele, e ela já estava indo para amputação, porque o enxerto infeccionava, e lá no hospital, e infeccionando, e tinha que trocar, e trocou uma vez, e não tinha mais de onde tirar a pele, e então transferiram ela para um hospital especializado em queimaduras. E a primeira coisa que fizeram foi colocar ela embaixo de um chuveiro, e com sabão, e com bucha, esfregaram aquilo, ela urrava de dor, mas ela superou dessa forma as infecções e conseguiu manter aquele enxerto. Precisava enfrentar a dor, ela precisava enfrentar aquilo. Aí a gente fica naquele vitimismo, igual o outro hospital, alisando somente a coisa, pondo remedinho com cuidado, e você não consegue resolver. Então, esse vitimismo que a psicologia impôs, ele cria essa dependência e cria também essa doença crônica que não se cura nunca, porque a pessoa nunca enfrenta. A Bíblia ensina a gente a enfrentar, né? A gente sempre tem uma parte de pecado, ainda que haja outros agentes que pecaram dentro de uma situação de enfermidade pessoal. Nós temos uma parte de culpa, e o que segura a enfermidade em nós não é o pecado dos outros, é o nosso pecado. Né? Então, o nosso pecado precisa ser tratado dentro de uma situação de sofrimento, ou então o sofrimento nunca vai embora. Joia, então nós temos um cenário de sofrimento na maior parte dos nossos adolescentes, eles dizem isso, né, que estão sofrendo. Como em termos práticos nós podemos ajudar esses adolescentes nesse processo de cura? Temos alguma coisa para oferecer? Que ajudas a gente podia dar para as pessoas que estão toda hora falando com a gente mesmo, né? O que eu faço agora, né? Eu tenho medo de furar o seu horário do teu programa, mas assim, nós criamos o Saída, baseado no Hineni, que é nosso modelo. Hineni é a primeira palavra em hebraico do Salmo 51. Tem misericórdia, né? Tem misericórdia de mim. Então, e a misericórdia é um negócio fantástico, né? Porque ela não está pedindo para evitar a punição. Misericórdia não é evitar a punição, é aplicar a punição com o objetivo de corrigir, de mudar, de transformar, né? Se eu simplesmente mando você para a cadeia e deixo você lá na cadeia, eu não usei misericórdia. Mas se eu vou colocar você em um processo de reeducação, um processo de instrução, de reforma, isso é misericórdia. Então, a misericórdia de Deus não se manifesta em que Ele ignora o nosso pecado. Ela se manifesta em que Ele trabalha não para nos destruir, mas para nos restaurar. Glória isso é misericórdia, né? Então, dentro desse processo, nós criamos o Saída. O Saída é um programa específico do nosso metodologia de aconselhamento, essa metodologia bíblica de aconselhamento, é um programa específico para lidar com sofrimento emocional, principalmente de adolescentes.
E ela está toda baseada no Getsemane, na experiência de Jesus no Getsemane. Ele disse: estou angustiado, aflito, ali com sentimentos de morte, né? Com pensamentos de desistir de tudo, de morrer. Então, esse momento tão difícil, Jesus deu vários passos e 3 horas depois, veja só, 3 horas depois, ele levantou da oração e disse: vocês ainda estão dormindo? Levanta, agora aí vem aquele que me trai. Tá, sou eu aqui, né? Enfrentou com coragem, né? Enfrentou agora com coragem. Então, e é um livreto, pastor? Desculpa eu cortar você. É um livreto? Então, nós fizemos um livreto que é evangelístico, é dado para... E eu criei um curso com uma apostila e tudo mais para líderes e pastores. Mas ele não está muito disponível, né? Nós ainda não temos muito tempo para dar esse curso. Damos uma vez e nós vamos dar, vou anunciar aqui em primeira mão. Que bom! Nós vamos fazer esse curso novamente, com 6 horas de duração, durante a Consciência Cristã. A AME, a Consciência Cristã, esse grande evento evangélico que acontece. E será transmitido para que as pessoas possam ter acesso? Provavelmente. Ai, tomara, porque é muito bom. Nós estamos fazendo acertos finais e muito provavelmente ele vai ser transmitido. Joia. Então, nós vamos usar o Consciência Cristã Jovem, que é dirigido pela AME. A AME é quem é responsável por esse departamento da conferência. E nós vamos dar ali para pastores e líderes de jovens em 6 horas. São 3 dias de 2 horas ou de 2 palestras. E aí vai ter uma apostila. E os participantes vão receber uma apostila e a gente deve ter algum sistema de código para você mostrar que estava lá e tal. Então você vai receber uma apostila. Mas eu vou te interromper de novo, mas se a pessoa tiver somente o livro Saída, porque a gente até divulgou, algumas pessoas sabem que o livro existe, dá para fazer algo com o Saída, mesmo não tendo passado? Se você é um crente que conhece bem a Bíblia, você vai ver como é que eu estou trabalhando o texto lá no livro. Então, eu estou pegando o texto em Marcos, da experiência de Jesus, uma ou outra vez eu cito Lucas, principalmente quando os anjos vêm cuidar de Jesus e tal. Então, ali no texto, e às vezes eu estou citando um ou outro versículo que dá um melhor entendimento. São 12 passos, então esses 12 passos você vai dando. Os primeiros trata, por exemplo, de escolher o jardim, né, o Getsemane. Ele trata do espaço metafísico e também físico, de sossego, de tranquilidade, de devoção, né? Então esse é o primeiro passo. O segundo passo trata de eleger a oração, a importância terapêutica, curativa da oração. Por que a oração? Por que Jesus, tendo poder para fazer qualquer coisa, escolheu orar? Né? Jesus podia fazer qualquer coisa. Ele disse: se eu quisesse, eu chamava aqui anjo para destruir a terra dezenas e dezenas de vezes, né? Então tinha anjo para destruir a terra várias vezes, não precisava de uma só. Ele podia fazer o que ele quisesse, ele tinha poder, ele é que criou tudo que existe, todas as coisas são dele, por ele e para ele. No entanto, ele escolheu orar, né? Então a gente precisa perceber, a oração é um elemento importante, né? O terceiro elemento são as amizades. Jesus não foi sozinho para orar, ele podia ter ido, ele levou todos os amigos mais próximos dele, né? E ainda chamou 3 para mais perto ainda, né? E ele orou, e orou tão perto deles que eles escutaram toda a oração de Jesus e registraram nos evangelhos, né? Então, é bastante interessante esse terceiro aspecto, as amizades. E o quarto aspecto é o aspecto da percepção. E por aí vai, né? São 12 aspectos. A percepção do espiritual, né? Como o sofrimento traz a gente para a terra, finca a gente aqui nesse mundo passageiro, nesse mundo transitório, faz a gente perder a esperança, faz a gente perder a fé, né? Eu costumo dizer que o sofrimento é um péssimo conselheiro, né? As pessoas que dão ouvidos ao sofrimento terminam errando em muitos aspectos. E aí, então, essa percepção do espiritual, essa percepção de Deus é o quarto passo.
E eu já aconselhei muitas pessoas, sempre com resultados muito bons. Agora mesmo, o adolescente, já é jovem, está com 18 anos que eu estou aconselhando, ele vem de um sofrimento muito grande, familiar, de egodistonia e outros problemas emocionais. E então nós entramos no 5º passo, e aí fizemos uma retrospectiva dos 4 para ver como é que ele está nesses 4. Né? Agora, na apostila, no curso, você vai aprender em cada um desses passos, trabalhar os 3, em cada um dos 12 passos do Getsemane, você vai aprender a trabalhar as 3 fases do Salmo 51. Vamos começar. Então, a apostila está bem organizada nisso. Então, primeiro, leve o adolescente a confessar isso. Sim. Segundo, leve o adolescente a buscar a correção, a desejar a correção nisso. E terceiro, organize com o adolescente a restituição que ele vai fazer, os passos que ele vai dar para poder mudar daquilo que está errado para aquilo que está certo. Né? Um aspecto mais prático disso. Que bom, pastor. Foi muito bom ouvir sobre isso, falar mais sobre o assunto, porque as pessoas têm perguntado, têm falado, têm mostrado a grande necessidade de serem preparados para o aconselhamento bíblico, para ser o suprimento mesmo dessa necessidade desses mais jovens. Quero agradecer você por dar esse tempo para nós, e tenho certeza que as pessoas vão ser muito abençoadas e podem, né, recorrer à AME se precisarem de ajuda, né, pastor? Com certeza. Nós temos um grupo no Telegram de quem fez comigo o curso de aconselhamento do Saída, né, o curso do Saída, mas eu não vou convidar vocês para participarem do grupo, porque as pessoas que estão lá já fizeram o curso, então elas estão discutindo no nível mais prático do curso que elas fizeram. Porém, quero convidar vocês para participar, acompanhem com a Angélica, se informem com ela, a Consciência Cristã, acompanharem mesmo se você não for a Paraíba no Carnaval, você muito provavelmente vai poder acompanhar isso online. Caso contrário, eu espero logo depois do Carnaval dar esse curso mais uma vez pelo canal da AME. Tomara! Então, aí também é uma oportunidade de você participar. Joia. Por outro lado, nós temos uma agenda bem apertada, muito apertada, mas se na sua região você conversar com os pastores e a gente tiver um grupo bom, principalmente se a gente tiver várias igrejas envolvidas, nós podemos ir fazer uma conferência e apresentar o programa Saída para os líderes, e talvez, né, alguns pais interessados, a gente pode também trabalhar. Tá bom, pastor, muito obrigada, Deus abençoe. Desculpa o tempo, as perguntas são sempre... Foi ótimo. Tchau, gente, obrigada.